Capítulo 3. Gênesis 3. Versículos de 1 a 6. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Amém? Diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, que o Senhor, meu Pai, nesse momento nos fale através da Tua santa palavra. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O tema dessa mensagem, hoje que nós queremos falar, de Gênesis 3, de 1 a 6, é o perigo de fletar com o pecado. Irmãos, antes de falarmos, eu queria, irmãos, que nós entendamos por que eu trouxe esse tema. Fletar tem mais de um significado, né? Tem mais de um significado, mas eu quero falar através do contexto. O contexto que nós queremos trazer hoje, em relação ao perigo do pecado, é que fletar significa, no contexto que nós queremos trazer, significa se aproximar, dar vez, ter amizade, deixar que, namorar, né? Deixar ser conduzida ou conduzido, ou permitir que. Então tem vários significados e tem outros significados para esta palavra. Tem outros significados, mas eu quero desse significado. O perigo que tem de aproximar-se ou dar vez ou fletar com o pecado. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele, quando criou, na sua criação, quando criou o homem, Ele criou o jardim, né? Na parte da sua criação, criou um jardim, chamado Jardim do Éden. E nesse jardim, tinha de tudo aprazível para o homem. Tinha de frutos, tinha árvores que davam todos os tipos de frutos. E o homem poderia usufruir de toda a criação de Deus no jardim, das frutas, de tudo que era produzido, de que a terra produzia com fartura e abundância. Mas Deus proibiu o homem
de comer da árvore que estava no meio do jardim. Deus, ele impôs ao homem uma proibição. Ele poderia participar de tudo, menos daquilo. Menos daquilo. E o versículo capítulo 2, versículo 16 e 17 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Que ordem Deus deu ao homem? De toda árvore do jardim comerás livremente. Comerás, pode comer com tranquilidade, pode comer livremente, com fartura. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. É a consequência se comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a ordem de Deus. Esta foi a ordem de Deus expressa para o homem, que ele poderia se aproveitar de tudo, comer de tudo livremente, porém, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, irmãos, no capítulo 3, versículos de 1 a 6 que lemos, nós vemos que o homem, ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Mas antes de obedecer à ordem de Deus, como foi o processo pelo qual levou o homem à queda? E qual foi o processo que levou o homem à queda? E quais as ferramentas a serpente, aqui eu não quero que os irmãos vejam, entendam como a serpente que nós conhecemos, que a gente conhece, e que a gente vê, que a gente mata. Não é essa serpente. A serpente aqui, ela não é como a gente vê ela hoje. Ela é depois, essa que a gente vê, que a gente mata, algumas que são venenosas, não é essa. Ela não era assim. Ela foi amaldiçoada. Ela se tornou aquilo que ela é. Alguns dizem que ela tinha pernas, conversava, mas que na verdade, irmãos, é que um espírito mal possuiu aquele animal, aquela daqui que era parte da criação que Deus criou, e nessa conversa que ele teve, que a serpente teve com a mulher, aí, irmãos, ela foi enganada e entrou o pecado do mundo. No versículo 3 diz assim, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então a serpente aqui não está dizendo quem ela era. Será que foi uma serpente que fez o homem cair? Será que foi uma serpente que fez o homem cair? Será que Deus criou a serpente com o pecado? De maneira nenhuma. Mas a gente quer entender à luz das Escrituras o que é essa serpente. João, ele entende essa serpente como o diabo, Satanás. Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Vejamos como João, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Vejamos como João, ele descreve essa serpente. Aqui de Gênesis capítulo 3. Apocalipse 12, 9 diz assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. A antiga serpente. Como ela se chama? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Essa foi como João descreveu Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 3. A antiga serpente que se chama Diabo, Satanás. Acusador dos irmãos. Irmãos,
2 Coríntios, capítulo 11 e 3, Paulo descreve também que essa serpente é Satanás. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 3. Mais receio, o apóstolo Paulo lá descreve assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade, versículo 3, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Então, Paulo a descreve como astuciosa serpente. A astuciosa serpente. Os versículos também de Isaías, nós já entendemos que essa serpente de Gênesis capítulo 3, ela é o anjo caído, o mau diabo. Irmãos, como Ezequiel o descreve, Ezequiel descreve ele antes da queda. Ezequiel descreve o diabo, que era o anjo de luz, descreve ele antes da queda. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 é uma tipologia que o descreve, e ele é o antítipo. Ele descreve a partir de Ezequiel 28, de 11 a 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Então, esse rei de Tiro aqui está tipificando aquela antiga serpente, antes da queda. Não a serpente em si, mas o que possuiu a serpente para conduzir o homem à queda. Assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, carbúnculo, é isso mesmo, e a esmeralda, e de ouro, e te fizeram os engartes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Querubim da guarda ungido. E te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isaías também ali tem um tipo que descreve, Isaías capítulo 14, de 12 a 14. Isaías também o descreve ali como um tipo. Ele é o antítipo. Isaías capítulo 14, de 12 a 14. Vamos lá, amados irmãos. Isaías 14, de 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei
ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas, acima das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então isso era ele antes da queda. Quando a iniquidade se achou nele, foi o pecado, o orgulho. Ele diz: subirei nas mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, antes do homem, antes da criação, provavelmente ele já estava caído. E em Gênesis capítulo 3, descreve a sua participação na queda do homem. E, irmãos, nós queremos ver isso através desse simples texto. Quanta riqueza de detalhes esse texto nos traz. E com o tema, o perigo de flertar com o pecado, nós queremos falar quais as ferramentas que ele usou para levar o homem à queda. Falaremos, em primeiro lugar, a ferramenta da dúvida, um diálogo envolvente. Em segundo lugar, levados à rebelião pela mentira. Terceiro, o pecado tem sua aparência. E nisso, irmãos, nós queremos ver que perigo é esse. Que perigo terrível de nós darmos ouvidos ou nos aproximar e dar lugar ao terrível pecado. No versículo 1 do capítulo 3, começa-se um diálogo entre a serpente e a mulher. A mulher como sendo o vaso mais frágil. E nós sabemos que a ordem não foi à mulher, mas a ordem foi ao homem. A responsabilidade estava sobre o homem. Mas ele sabia que o homem não cederia facilmente. Ele usou estratégias. Usando então a fragilidade da mulher para chegar ao homem. E a mulher, Eva, começou a dialogar com o mal. Veja só, irmãos. Em primeiro lugar, ele usa a ferramenta da dúvida. A mulher começa a dialogar. E no capítulo 3, dá a entender que esta conversa já estava acontecendo antes. Esta aproximação com o pecado, esta aproximação com a serpente, que simboliza o pecado, que é o diabo, ela já estava conversando com ele antes. Já estava dialogando antes. Como quando diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Então, significa que eles já estavam conversando. Então, dá a entender que essa serpente, ela não era um animal feio. Ela não era asqueroso. Ela não era algo que as pessoas corriam dela. Muito pelo contrário. A mulher se aproximou desse animal. Ela se aproximou dessa serpente. Então, ela não trazia repugnação. Ela trazia aproximação. Veja só. Então, ali, certamente, não sabemos se os animais antes falavam ou não. A verdade é que esta serpente aqui, que está sendo possuída pelo diabo, pelo anjo caído, pela força do mal, ela começa a dialogar. E ali não soa estranho para a mulher. O interessante é que conversar com um animal não soava
não soou estranho. Aí muitos têm uma ideia de que os bichos também falavam. E aí vem o papagaio que fala, né? Se ensinar. Se ensinar, ele fala, né? Fala muitas coisas. E tem outros bichinhos também que falam. Será que os animais, antes do pecado, eles falavam? Eu não sei. Eu não sei se eles falavam. O certo é que aqui a serpente ela está falando com Eva. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Esse texto aqui, ele vai trazer para a mulher, nesse diálogo envolvente, a dúvida. Ele vai trazer a dúvida. Ele vai trabalhar com a dúvida. Ele vai plantar no coração, na mente da mulher, a dúvida. E o perigo está aqui, irmãos, em dar ouvidos ao mal. O perigo está aqui em dar ouvidos à serpente. Quando ela começou a dialogar, aí começou a dar lugar. Começou a dar lugar. Já que ela começa a dialogar, dá abertura para poder ele se expressar. Ele se expressar. E a primeira coisa que ele fez é verdade que Deus não permite que vocês desfrutem de tudo neste lugar? É verdade isso? Então Deus não permite que vocês desfrutem, em outras traduções, diz assim. Ele diz assim, ó, é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Trazendo o que, irmã Rosa? Dúvida. Então vocês não podem comer? Vocês não podem vir? É como, irmãos, para nós entendermos que esse diálogo aqui não se resume somente aqui. Não se resume somente, é só para a gente entender o que estava acontecendo. Será que isso de fato é liberdade? Será que é liberdade? Que Deus é esse? Que Deus é esse que você, vivendo em um lugar desse, lhe proíbe de você se alimentar de tudo? Tudo tão belo, tudo tão bom, mas vocês não podem comer de tudo. Vocês não podem. E essa conversa se estendeu por algum tempo. E a mulher foi dando lugar. O diálogo foi se tornando envolvente. Já ela não via mais a voz da serpente como algo anormal, mas via como algo normal. Já era normal ouvir a voz da serpente, que trouxe no coração e na mente da mulher, ainda sem pecado, dúvidas. Trouxe dúvidas. Uma pergunta, né? Esse sinal colocou-se na mente dela. É verdade que Deus não permite que vocês desfrutem de tudo neste lugar? É verdade? Tem algo aqui que vocês não podem fazer? Que liberdade é essa? Que livre-arbítrio é esse? Nós estamos conjecturando. Que livre-arbítrio é esse? Né? Vocês podem comer de tudo menos disso aqui. Que livre-arbítrio é esse que vocês têm? E o que é que eles tinham? E o que é que Adão e Eva tinham no jardim? Tudo. Do bom e do melhor. Podia desfrutar de tudo menos daquela árvore.
Menos daquela árvore. E aí, nesse diálogo envolvente, ele implanta na mente da mulher a dúvida. A dúvida. É verdade isso? É verdade isso? O perigo está em dar ouvido. Está em você permitir que você dê ouvido ao pecado. Você começa a dar ouvido e você começa a dialogar com o pecado. E o perigo está em você começar a dialogar. Assim é no mundo, irmãos. Assim é na nossa vida cotidiana. Assim é na nossa vida cotidiana. Ser crente é bom mesmo? Ser crente, ir para a igreja todo domingo, estar na igreja todo domingo, não precisa. Não precisa estar na igreja todo dia de culto. Não precisa. Isso foi o diabo. E ele continua usando pessoas até o dia de hoje. Ele continua trabalhando na mente das pessoas, usando pessoas para trabalhar na mente até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Ser crente não vale a pena não. Não vale a pena não. Que liberdade você tem? Qual o prazer que você tem em ser crente? Você não desfruta de nada. Você não pode ir para a festa, né? Você não pode ir para as festas. Você não pode beber. Você não pode curtir. Você não pode tomar cerveja. Você não pode ir para bares. Você não pode usar certo tipo de roupa. E aí ele começa trabalhando na mente. Você vai para a igreja todo domingo. Ih, que negócio chato. Não dialogue com o diabo. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. O pecado, ele é terrível. O pecado levou Jesus para a cruz. O pecado levou o nosso Senhor para o martírio. Sangrou por causa dos nossos pecados. Não peque porque o pecado levou Jesus para a cruz, o nosso Senhor. O pecado é tão terrível que Deus teve que sangrar por causa de nós. Nós não devemos dar ouvido à serpente. Tenha cuidado. Tenha cuidado com a voz da serpente. Ele impôs dúvida na mente da mulher. E o diálogo se tornou envolvente. E a ferramenta que ele usa para tirar Eva do caminho foi: é assim que Deus disse. Vocês não podem aproveitar de tudo nesse lugar. E aí ele foi usando não somente esses argumentos, mas um dos é esses que eu estou falando aqui com os irmãos nessa noite. Segundo, levados à rebelião pela mentira. Uma das armas, uma das estratégias que a serpente usa é a mentira. Como ele faz isso para distorcer as coisas de Deus e tirar muitos do caminho e levar muitos ao pecado? Versículo 4 e 5, levados à rebelião pela mentira. Versículos 4 e 5, diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Qual é a mentira aqui? Vocês conseguem detectar uma mentira aí? Onde é que está a mentira aí? No diálogo da serpente, do diabo? Como Deus seria. Não. Ele disse assim, foi o que ele disse: é certo que não morrereis. O
O que foi que Deus disse? Deus disse que morrerás. Ele disse é mentira. Ele disse, Deus está blefando, está mentindo para vocês. Ele está mentindo. É mentira dele. Vendo, irmãos? Ele usa o argumento poderoso da mentira para desviar muitas pessoas do caminho verdadeiro. Ele disse que o Deus falou é mentira. Deus disse a Adão, na proibição, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, versículo 17, capítulo 2. Não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí ele diz no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Então ele diz, é mentira. É mentira. Quantas verdades o diabo ele usa a mentira para distorcer as coisas de Deus. Mas veja o que Jesus fala sobre isso. Veja o que Jesus fala sobre isso. E veja o que Jesus fala sobre ele. João 8, de 44 a 45. Veja o que Jesus... Preste bem atenção. Quero chamar a sua atenção para o que Jesus fala sobre este assunto. Ele disse que o quê? Que era mentira, não é? Que não morria nada, não. Era mentira. Ele disse que era mentira, né? Mas olha o que Jesus fala dele. João 8, de 44 ao 45. João 8, de 44 a 45, diz assim, ó. Vós sois do diabo, que é a serpente, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. É Jesus falando. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Tem duas coisas que aqui nós temos que entender. Ele é homicida e mentiroso. E eu quero que você entenda porque ele é homicida e porque ele é mentiroso. Primeiro você já encontra aqui ele mentindo, dizendo que Deus não disse que não era para morrer, que não ia morrer não. Ah, irmãos, isso na cabeça da mulher começou a rodar os pensamentos. Ela começou a pensar coisas. Será que ele está mentindo? Que na verdade esse diálogo e o que ela vai falar aqui foi Adão que falou a ela. É Adão que ensinou a Eva o que não deveria fazer, porque a ordem veio para o homem, não foi para a mulher. Então Adão disse, olha, Deus, o nosso pai nos ensinou assim, então não faça isso. Não se aproxime daquela árvore, não coma, não toque. Mas olha a mulher lá. Olha ela lá, pertinho, conversando com a serpente. De junto da árvore que Deus proibiu. De junto da onde Deus proibiu. Perto ali do perigo. Ele é homicida, Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio. A natureza dele, a essência dele é a mentira. A essência de Deus é a verdade, mas a essência do diabo é a mentira. Jesus diz, ele é mentiroso e nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio. Então a essência dele é mentir. Ele mente para muitas pessoas e engana as pessoas de tal forma, meus amados irmãos. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia
em que dela comerdes, sereis conhecedores do bem e do mal, levados ao pecado pela rebelião, pela mentira, e essa mentira os tornou homem rebeldes. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Quando a mulher deu ouvido à serpente, e que ele aqui engana a mulher dizendo que era mentira, que aquela ordem não era verdade, ela se dispôs a se rebelar contra Deus. Irmãos, o método que ele usa é o mesmo método que ele usou para a rebelião no céu. É o mesmo método. Ele usa, primeiro, ele usa a dúvida, e segundo, ele usa a mentira. Ele diz que é certo que vocês não vão morrer. Mas por que Jesus o chama de homicida? O que é homicida? Alguém que assassina. Ele é homicida porque ele é o autor do pecado. O pecado se originou nele. E quando o homem caiu, porque ele é homicida? Porque ele matou a humanidade. Morte física, morte espiritual e morte eterna. É ou não é homicida? Por causa dele, por causa do pecado em que ele influenciou o homem, nós conhecemos a morte. Nós conhecemos o desgaste do nosso corpo. Nós conhecemos as doenças, que é tudo consequência do pecado. O pecado é muito terrível, meus amados irmãos. O pecado é como uma doença crônica. Uma doença crônica que vai corroendo até levar o homem à sepultura. Jesus o chama de homicida porque foi através dele que a morte, o pecado entrou na humanidade. Pecado, morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas não só ele é homicida, mas ele é mentiroso, porque é mentiroso desde o princípio. E quando Jesus está falando isso, não é só aqui que ele está usando, não é só aqui da queda do homem, mas desde lá da sua rebelião lá no céu. E ele se rebelou no céu. Viu o lugar que a Bíblia descreve onde ele habitava? Em pedras preciosas, jaspe, todos os tipos de pedra. O homem, esse anjo era luz. Mas ele diz: subirei até um alto lugar e eu vou ser semelhante a Deus. O orgulho, meus amados irmãos. E esse anjo caiu e ele estava ali no jardim para tentar o homem. E começando pela mulher. Irmãos, o perigo de flertar com o pecado é que a mulher, dando ouvido à serpente, que é Satanás, ele fez Deus mentiroso. E ele fez com que o homem acreditasse que Deus é mentiroso. Porque quando o homem aceitou a participar, quando o homem se rebelou contra Deus, ele aceitou no seu ser que Deus estava mentindo. Ah, vocês não sabem, olha, Deus está escondendo algo de vocês. Ele não quer que vocês conheçam uma coisa. É por isso que ele proíbe vocês de comer. Porque ele sabe, olha, que quando vocês comerem, vocês vão ser, igual a ele. Olha o perigo. Não foi isso que ele queria ser? Igual? Olha, então o homem estava ali, a mulher estava ali.
Eu vou ser igual. Olha, irmãos, eu vou ser igual. Eu vou ser semelhante a ele, vou ser igual. Imagina aí, foi isso que ele trouxe. Vocês serão iguais a Deus. Você já pensou? Então, ele não deixa vocês comer para vocês não ser igual a ele. Para vocês não ser igual a ele. Porque no dia que vocês comer, abre os olhos de vocês, vocês vão ser igual a Deus. Isso que foi que gerou o começo do orgulho. O orgulho já estava ali sendo implantado na mente da mulher. Na mente da mulher. Irmãos, é muito perigoso dar ouvidos ou se aproximar ou enamorar com o pecado. Enamorar com o pecado. Bom, amados irmãos, verdade que ele usa essa outra ferramenta para trazer o homem à queda. O pecado tem sua aparência, mas a sua aparência, será que a aparência do pecado é bonita ou é feia? Será que é bonita ou feia a aparência do pecado? O pecado tem a sua aparência, guarde isso. O pecado tem a sua aparência. Eu quero que você descubra qual é a aparência do pecado através das Escrituras. Através das Escrituras. Irmãos, no versículo 6, vai dizer assim: vendo a mulher que a árvore era boa. Qual é a aparência do pecado? Ele parece ser bom. Vendo a mulher que a árvore era boa. Então ela ignorava aquela árvore, mas agora não ignora mais. Ela diz: olha, a árvore tem uma aparência boa. A aparência do pecado não é feio, não. O pecado é muito atraente. Muito atraente. Se não fosse atraente, ela ia embora. Ela diz: não, o pecado é atraente. Irmãos, no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era, primeiro, ela era boa para se comer. Segundo, ela era agradável aos olhos. Agradável aos olhos. E terceiro, ela é uma árvore desejável. Ó, boa, agradável aos olhos e desejável. Uma tentação. É boa, ela agrada aos olhos e ela é muito desejável. O pecado, irmãos, tem uma aparência muito boa. O pecado tem uma aparência boa, desejável às nossas vistas. O pecado tem uma aparência de que não será ruim pecar, não será ruim desobedecer a Deus. Mas veja que nem mesmo Satanás, ele tem uma aparência desagradável. Nem mesmo ele tem uma aparência desagradável. 2 Coríntios capítulo 11 e 14, você vai ver isso. Paulo falando sobre isso. 2 Coríntios capítulo 11 e 14. Nem mesmo Satanás, ele aparece com uma aparência feia. Não. 2 Coríntios capítulo 11 e 14. Capítulo 11, versículo 14. E não é de se admirar. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em que? Anjo de trevas? Anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros, que são os anjos caídos, se transformam em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Ele aparece como anjo de trevas ou anjo de luz? Anjo de luz.
A aparência do pecado é muito boa, agradável. Quando alguém convida um jovem para as drogas, ele não apresenta as drogas como algo ruim. Ele não apresenta as drogas como algo ruim. Ninguém apresenta a bebida como algo ruim. Ninguém apresenta o cigarro como algo ruim. Ninguém apresenta desobedecer os pais como algo ruim. Ninguém apresenta o pecado como algo ruim. A aparência é muito boa. Teste que você vai ver como é bom. Aqueles que já estão perdidos querendo perder os outros. Teste como você vai ver como é bom. Não parece ruim. Ele não diz que aquilo vicia. Ele não fala. Ele não fala que aquilo vicia e que leva a pessoa ou à cadeia ou à morte. Por que não diz? Porque a aparência é boa. Aí os jovens e outras pessoas, olha, a aparência de ir para uma festa. Não é aparência boa? As pessoas vão tudo arrumada, perfumada, rindo à toa. Muitos ficam lá mesmo, na sepultura. Mas a aparência é muito bonita. É muito atraente. É muito atraente. O mundo não é feio, o mundo é bonito. O mundo é atraente. Mas depois que você cai lá, dificilmente você sai. Dificilmente você sai. Ah, aquela jovem ou aquele rapaz que está perto de casar. Sabe qual é a tentação que Satanás coloca? A jovem. E aquele jovem ali que você está namorando, e ele é feio. E ele é feio. Ah, tem muito mais bonito. Você merece muita coisa melhor. Você merece coisa melhor. O mundo não vê caráter. O mundo só vê aparência. E a jovem, às vezes, é iludida pelos amigos. Ih, rapaz, aquele ali é feio. Ah, não é para mim não, eu mereço coisa melhor. Que rapaz, aquele jovem ali, né, malmente se veste, sabe se vestir. Ih, rapaz, aquilo ali, não sabendo que ele tem um bom caráter. E o mundo não vê caráter. O mundo só vê aparência. A mesma coisa, o homem, o jovem. Ah, aquela jovem ali. Ih, rapaz, parece uma velha, parece uma velhinha. Não é pra você não, rapaz. Você merece muita coisa melhor. Você merece coisa melhor. Olha pra ali. Bora, vamos. Eu vou te apresentar coisa melhor. E aí, irmãos, cai no pecado. Cai no pecado. Porque a aparência desse mundo, ela é boa. Primeiro, ela é boa. A aparência do pecado, ela é boa. Versículo 6. Ela é boa. A aparência do pecado é agradável. A aparência do pecado é desejável. Eu estava ontem, eu tive que ir em Salvador. E voltei ontem mesmo. E voltando, a gente passa ali pela Fundação Doutor Jesus. Você já ouviu falar? Se não viu ainda, já ouviu falar. Porque é bem na beira da pista. Ali qual é o nome do lugar? Candeias, né? Candeias, meus filhos. Aquele lugar tem crescido, tem se tornado gigante. E quando eu olhei assim, foi tanta gente, mas tinha tantos jovens, tanta gente naquele lugar. Tanta gente. São mais de 2.000 pessoas naquele lugar. Tudo doente. Drogas. Cachaça. Tudo doente. Tentando sair. Pelo menos metade não consegue. Pelo menos metade não consegue. Muitos nem lá chegam. A sepultura engole. A sepultura os engole. Muitos nem lá conseguem ir. São mortos. Muitos nem lá chegam porque são presos. Sabe por quê, irmão?
Porque deu ouvido ao pecado. Deu ouvido ao pecado. Deu ouvido à serpente. A serpente os seduziu. Mas não veio com aparência ruim não, irmão. Veio com aparência boa. Veio com aparência agradável. Mas na verdade estava ali a destruição daquela pessoa. Quantas pessoas não conseguem sair do álcool porque deu o primeiro gole? Quantas pessoas não conseguem sair das drogas porque usou o primeiro cigarro? Quantas pessoas não conseguem sair do adultério porque adulterou uma vez? Quantas pessoas não conseguem, irmão, sair do pecado porque o pecado lubridiou e enganou? E o enganou. Amados, dito isto, nós queremos, na conclusão dessa mensagem, dar o antídoto. O antídoto. O perigo de flertar com o pecado. O que você deve fazer? O que nós devemos fazer para não flertar com o pecado? O que é que a gente tem que fazer? Primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, o que é que você deve fazer? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, diz que nós devemos, o que é que diz aí? Fugir. Pode ler. Abstei-vos de toda forma. Abster, ou algumas traduções diz fuja. Fuja de toda a aparência do mal. Fuja de toda a aparência do mal. Tudo que é pecado, tudo que parece ser contra Deus, foge. Foge da aparência do mal. Perna para quem te tem. Irmãos, o exemplo de José nos deixa bem claro de que José deu um bom exemplo em fugir das artes do inimigo. Em Gênesis capítulo 37, versículo de 7 a 12, diz que José estava na casa de Potifar, e aí, irmãos, lá na casa de Potifar, José era um rapaz bonito, e a mulher de Potifar pôs os olhos em José. E aí queria que José, você pode ler isso aí em Gênesis capítulo 39, aí queria que José fosse, deitasse com ela. José disse, olha, isso não. Eu sou aqui, o meu senhor Potifar me colocou aqui como mordomo de toda a sua casa, mas me proibiu você. Potifar passou a ordem para ele, você pode usufruir, ou você pode governar toda a minha casa, tudo que eu tenho, menos a minha mulher. Aí disse, meu senhor me passou isso. Aí ela foi, agarrou José. Aí José conseguiu se desvencilhar dela, e ela conseguiu segurar as vestes de José. José, perna para quem que tem. O que é que nós devemos fazer com o pecado? Foge igual José. Mas nós queremos, para encerrar, deixar o exemplo de Cristo. Cristo também foi tentado. Cristo também foi tentado. Mateus capítulo 4, o antídoto está no exemplo também do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4 diz assim, Mateus 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha ele aí de novo. Olha ele aí de novo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora é a vez de Jesus. Vendo ele, porém, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, qual o argumento que ele usa aqui? O que é que ele está usando aqui? Ele usou a mesma coisa que fez com Eva, colocando Jesus a dúvida. Se és. Estão colocando o quê? A dúvida. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos o reino do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: sai daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Você quer vencer? Use a palavra de Deus e fuja do pecado. Porque o pecado é terrível. O pecado é terrível, meus amados irmãos. Que usamos o exemplo de José, o exemplo de Cristo e o que Paulo descreve na sua palavra. Fuja de toda a aparência do mal. Que Deus nos abençoe. Encerraremos com o hino de número 217. Convido os irmãos a ficarem de pé e já vamos estar encerrando 217. Quem sabe um dia essa mensagem chegue a alguém que esteja se aproximando do pecado. Quem sabe um dia essa mensagem chegue a algum jovem que esteja se aproximando do pecado e ele consiga sair, dizer não ao pecado. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz, segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri, segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus, segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei, segue-me, vem, segue-me, em mim tu podes descansar, segue-me, vem, segue-me, teus cuidados me entregar, segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador, eu te amo muito, ó pecador, ó, deixa todo teu temor, segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei, seguirei, sim, seguirei, por ti eu tudo deixarei, deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor,
pela tua santa palavra, que ela gere em nós uma vida de temor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto está encerrado, irmãos. Cadê a gatinha?